Fala Fogão, tá começando a primeira edição do Radar Alvinegro nesta segunda-feira, 20 de maio, antevéspera da partida entre Vitória e Botafogo pela terceira fase da Copa do Brasil, jogo de volta. Você sabe, o Glorioso tem a vantagem de empate, depois de vencer por 1-0 no estádio Newton Santos, uma vantagem mínima, mas ainda assim uma vantagem. E em jogo eliminatório, toda vantagem conta, toda vantagem pode fazer a diferença. Não creio que Arthur Jorge vai entrar em campo pensando que pode empatar. Acredito que se entrar em campo assim, o Botafogo tem grande chance de perder. Porque se você pensa em não perder, você se aproxima da derrota. Eu pelo menos penso dessa maneira. A gente já cansou de ver exemplos assim no futebol. Então o Botafogo tem que ter um plano de jogo que busque jogar o confronto à vera. Como se tivesse 0-0. Se o Botafogo, inclusive, fizer um gol cedo, até os 15, 20 do primeiro tempo, a montanha fica muito maior para o Vitória ter que escalar. Eles vão ter o apoio da torcida, o Barradão certamente vai estar lotado, aquela atmosfera positiva para eles e negativa para a gente, um clima hostil, digamos assim, mas o futebol se decide dentro das quatro linhas. E o Botafogo tem mais qualidade técnica. Só que para demonstrar essa qualidade técnica, vai ter que ter muita concentração, muito foco, muita dedicação. Nada daquele discurso de entramos meio desconcentrados, meio desconectados, né? Porque isso aí realmente não cabe. A gente já cansou de ouvir discursos assim do time do Botafogo, mas dessa vez não pode ter, não pode existir. Circunstancialmente, você tem que ter o regulamento embaixo do braço, mas eu realmente espero que o Arthur Jorge possa montar um time do Botafogo que jogue o jogo e que busque a vitória, conforme o Arthur Jorge sempre fala. Não é essa história? Bom resultado para o Botafogo não é sempre buscar a vitória? A gente então tem que focar nisso. E aí depois a gente vê o que vai acontecer. Do lado de lá, o Thiago Carpini, ele está tendo ali 5, 6 sessões de treinamento para poder armar a equipe do Vitória. Como não teve jogo no fim de semana, o Vitória inclusive enfrentaria a equipe do Atlético Goianiense, seria a estreia do treinador pelo Campeonato Brasileiro. Ele vai fazer a sua estreia num confronto de mata-mata. E vamos combinar? A temporada do Vitória, a partir de agora, é mirar a permanência da Série A. Sendo assim, se eventualmente o Vitória é eliminado pelo Botafogo, que eu espero que aconteça, assim como você, a torcida do Vitória nem deve ficar tão bolada, imagino, embora ninguém goste de perder. Mas eu tenho convicção que os torcedores do Vitória entendem que a temporada deles é buscar a permanência na Série A. Eles, por exemplo, não vencem um jogo desde 31 de março. Primeira partida da final do Campeonato Baiano. De lá para cá, no Campeonato Brasileiro, 0 vitórias. Somente 1 empate. 4 derrotas. 5 gols marcados e 11 gols sofridos. Ou seja, o Vitória tem dificuldades. Na Série A, o desafio é muito maior do que foi na Série B. O Léo Condé não estava fazendo o time se ajustar a esse desafio maior. E isso, claro, é uma missão do Thiago Carpini. Alguns jogadores podem ter oportunidade, jogadores que não vinham sendo utilizados. É esperado, quando você tem um novo treinador, que os atletas possam ter a oportunidade. Não dá pra gente falar muito aqui sobre como o Carpini pode armar a equipe do Vitória, porque vai ser o primeiro jogo dele, comandando a equipe baiana. Então, realmente não tem como a gente cravar. Não, o Carpini vai fazer isso daqui. O Carpini vai armar o time do Vitória para explorar isso daqui. Dá pra gente falar que, provavelmente, ele vai tentar potencializar mais ainda o Mateuzinho, que é o jogador que mais participou de gols do Vitória até aqui nesse Campeonato Brasileiro. É um meia atacante, né, que tem essa capacidade de fazer gol, dar assistência, e ele deve ser um ponto central ali na equipe do Carpini. Agora, como ele vai tentar fazer o time jogar em função disso, ou de repente nem em função disso, mas para potencializar o atleta e o seu entorno, realmente só na hora do confronto para a gente poder imaginar. Você tem o trabalho do Carpini no São Paulo, mas são contextos e realidades muito diferentes. O elenco do São Paulo dá mais alternativas ao treinador, ou melhor, dava mais alternativas ao treinador. E ainda assim o Carpini teve dificuldades. No Vitória, ele vai tentar, conforme o próprio falou, se adaptar àquilo que o elenco pode entregar, mas também quer que os jogadores se empenhem para se adaptar a algumas coisas que ele quer passar. Ou seja, ele está esperando uma via de mão dupla, o que é natural. É um novo treinador que já estudou o elenco do Vitória, conforme o próprio falou. Dei uma olhada na coletiva de apresentação do treinador. É um treinador jovem, muito contestado, inclusive, por conta disso. Contestado não é a palavra, questionado
por conta dessa situação da idade, né? Um treinador jovem que não tem tanta experiência assim, todo mundo vai acabar perguntando até que ele passe de uma certa idade, assim. Quando ele chegar nos seus 45 anos, de repente vão parar de perguntar isso ao Carpini. Ah, mas você é muito jovem e tal, não sei o quê. Mas depois vão parar. Agora, por hora, com 39 anos de idade, tem muitos questionamentos em cima dessa questão. E ele foi escolhido para poder substituir um cara que deu o título da Série B para o Vitória. Título de Campeonato Brasileiro. De Série B é verdade, mas ainda assim, título de Campeonato Brasileiro. Que é o título, inclusive, talvez mais importante aí da história do Vitória. Vitória que estava muito tempo distante da Série A do Campeonato Brasileiro. Eu acho super bacana quando você tem essas rivalidades na Série A. Bahia e Vitória jogando a primeira divisão. Eu acho muito bacana, de verdade. Agora, contra o Botafogo, eu não quero que eles tenham sucesso, não. Não quero que eles tenham uma boa sorte, não. Espero que a sorte esteja a favor do Glorioso. E por falar no Glorioso, sobre Arthur Jorge montar a equipe do Botafogo, a gente até pode conseguir aqui traçar uma linha mais correta em relação àquilo que vai acontecer. Com essa folga que foi concedida aos atletas, para eles poderem dar aquela recarregada de bateria, eu imagino que na partida contra o Vitória, o Arthur Jorge possa e deva, inclusive, mandar força máxima dentro daquilo que ele vai ter disponível. O Jefinho, por exemplo, sentiu lesão diante da equipe do Universitário. Né? Fez o gol, belo gol, e depois numa jogada que poderia ter ampliado, acabou sentindo a lesão na coxa direita. A gente não sabe ainda qual é a extensão dessa lesão, mas o Jefinho não vai estar disponível para esse confronto. Né? Isso aí a gente já pode cravar. Agora, quem pode estar disponível e acredito que esteja é o Romero. Ele e o Diego Hernandes, né? Os dois. Mas o Romero, talvez ali, até como uma possibilidade para começar jogando, quem sabe? Porque contra o Universitário, era de se esperar que o Romero fosse titular, por tudo que estava acontecendo. Agora, não sei se depois desse caso ele andou 1, 2 casinhas para trás em relação a essa preferência para começar o jogo. A gente pode imaginar um Botafogo diante da equipe do Vitória com a seguinte escalação: John, Damian Soares, Lucas Alter, Bastos, Hugo, Danilo Barbosa, Marlon Freitas, embora eu acredite que o Gregory pode ter chance de jogar esse confronto, mesmo que o Danilo esteja dando toda a pinta aí que vai ser mais titular do que o Gregory. Pelo menos enquanto o Alan não chegar. Mas entre Danilo e Gregory tá me parecendo que o Danilo vai ter a preferência mais vezes, pelo menos por hora. O Gregory que foi jogador do Bahia, é bom lembrar. Gregory foi jogador do Bahia, então, né? De repente pode ser escalado aí para reforçar a marcação e já tem o clássico na veia, tem esse ponto também. Na direita, Luiz Henrique, na esquerda, imagino que vai ser o Savarino, na ausência do Jefinho, e aí você pode ter lá na frente Eduardo e Júnior Santos, é uma possibilidade. Outra possibilidade é você colocar o Romero na direita, você pode deslocar o Luiz Henrique de repente para fazer um segundo atacante, se você não quiser usar o Eduardo de saída. Ou então você pode deslocar o Luiz Henrique para a esquerda e colocar o Savarino junto do Júnior Santos. A dúvida fica na utilização do Eduardo ou do Romero. Eu acredito que a dúvida fica em relação a isso. O que você acredita? No meio de campo, Danilo e Marlon ou Gregory e Marlon? E lá no ataque, Eduardo e Júnior ou Savarino e Júnior com mudança nas beiradas? O que você acha que Arthur Jorge pode fazer para esse confronto? Fato é, o plano de jogo de Arthur Jorge vai ser para buscar a vitória. Isso eu não tenho nem dúvida. Porque o treinador sempre usa esse discurso de que bom resultado para o Botafogo é vencer. E já que bom resultado é vencer, por mais que seja um jogo de Copa onde a gente tem a vantagem do empate, a gente tem que buscar o resultado positivo. E se conseguir fazer aquele golzinho logo no começo do primeiro tempo, vai ser simplesmente sensacional, porque aí vai ficar muito mais difícil para o Vitória tentar fazer alguma coisa. Enfim, tô confiante, quero saber se você começa essa semana confiante também. Vamos lá em Salvador e vamos buscar a nossa classificação rumo às oitavas de final, porque esse ano o Botafogo precisa chegar longe mesmo na Copa do Brasil. É pra gente chegar ali em final, semifinal no mínimo. Vamos em busca desse objetivo, porque o Botafogo tá precisando de um título e Copa do Brasil ainda não tá na nossa galeria, mas que possa acontecer. Vamos trabalhar por isso com toda certeza e no nosso papel torcer. Fogão, deixe seu comentário aqui embaixo. Fale as suas expectativas para essa semana de decisão. Quarta-feira tá logo ali e Arthur Jorge e seus comandados têm uma missão: classificar. Um grande abraço e até daqui a pouco.